Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos esperar o Dr. Guilherme, daqui a pouco já está entrando aqui com a gente. Boa noite. Começando mais uma live. Para a gente conversar um pouquinho sobre cirurgia do refluxo. Daqui a pouco o Dr. Guilherme já está entrando aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre essa cirurgia cada vez mais frequente em pacientes jovens. Oi, Pri, tudo bom, querida? Boa noite. Boa noite, Adri. Dr. Diego entrou aí com a gente, boa noite. Está esperando um pouquinho o Dr. Guilherme entrar para a gente poder começar oficialmente. Dr. Diego, grande cirurgião torácico, a gente trabalhar junto. Ó, Dr. Guilherme entrou. Vamos esperar aí ele enviar a solicitação. Agora ele já está entrando aqui na conexão com a gente. Tá aí, Dr. Guilherme? Boa noite, boa noite. Daí, Fabio, tudo bom? Tudo tranquilo, meu amigo? Por Tudo bem. milagre, o Dr. Diego já entrou agora. Veja só, vai chover hoje. Dá boa noite a Vai... todos que estão aí com a gente também. Isso aí, o pessoal tá entrando. O pessoal já deu uns boa noites aí. A Pri, a nossa paciente, que a gente operou e tá super bem aí, já deu uma boa noite para nós também. Nessa você não se atrasa, né, Diego? Tá bom. Show de bola. Então, pessoal que está entrando aí, a gente vai começar, já que vocês já sabem que o Insta nos deixa só 1 hora. Às vezes parece muito tempo, mas quando a gente está conversando, o tempo passa rápido. E vamos aproveitar, vocês que não conhecem o Dr. Guilherme Pesce, um grande cirurgião, tenho o prazer de ter ele como amigo, que é um dos cirurgiões que tem maior experiência nesse tipo de cirurgia do refluxo. Vou dizer do sul do Brasil, para não dizer do Brasil inteiro, para não ficar a bola Obrigado, tão obrigado. grande. É. Então, pessoal, aproveitem aí para a gente poder conversar bastante e tirar as dúvidas aí. E vocês que não seguem o Dr. Guilherme Pesce, pega ali no link dele, segue. Vocês vão acompanhar bastante dicas das cirurgias do aparelho digestivo e também do refluxo, como a gente falou antes. E aí, Guilherme, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas Tudo, aí? tudo bem, tudo bem. Apesar desse momento todo que a gente está vivendo aí, mas as cirurgias estão voltando, estão acontecendo, né, dentro dos protocolos seguros que a gente tem nas instituições, tanto aqui quanto em Igrejinha Sapiranga, né, onde tu tem feito. Então isso a gente tem conseguido operar e te agradecer, então, pelo esse convite de a gente participar, trocar, conversar um pouco mais, né, junto com outras pessoas aí, e que é uma honra eu poder participar aí e a gente trocar umas ideias sobre cirurgia. Maravilha. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem, vamos conversar direto ao assunto, né? O pessoal me pergunta bastante, Guilherme, eu quero ouvir tua opinião com relação a isso, que antigamente se fazia muita cirurgia do refluxo e tinha bastante gente que voltava os sintomas, né? Eu sou da época, eu sei que você é bem mais velho que eu, apesar de não aparentar. Eu peguei na época da faculdade ainda, o pessoal fazendo bastante cirurgia do modo tradicional do corte. Eu peguei a transição da cirurgia do corte para videolaparoscopia na época da faculdade, né? E eu lembro que na época os professores comentavam realmente que muitos pacientes que se operavam voltavam a ter sintomas muito frequentes, né? Em pouco tempo. E aí os estudos foram mostrando, né, que hoje a gente não sabe se indicava muito ou se a gente tinha poucos exames para avaliar realmente a função do esfíncter esofágico, ali, do músculo, da hérnia de hiato, enfim, e que deu uma segurada na cirurgia do refluxo. E depois, com a vídeo, com esses novos exames,
a gente tem conseguido indicar melhor e tendo os resultados mais duradouros e muito melhores para os pacientes, né? Você também pegou essa época, né? A gente tem quase a mesma idade, 18 anos só, né? 20 anos, vamos entregar nossa idade aí pra galera. Você pegou essa fase também, né, Guilherme? Não sei se o pessoal te pergunta muito isso no dia a dia também. Sim, eu acho que são duas coisas, né, Fábio? Como disse, acho que um pouco de tempo atrás tinha um pouco de que os exames e a avaliação não era tão completa como a gente tem hoje, né? Então a gente eventualmente operava simplesmente os sintomas sem investigar um pouco mais a motilidade desse esôfago, entender um pouquinho mais sobre como é esse refluxo, certo? E da própria técnica, né? Acho que a videolaparoscopia, a cirurgia minimamente invasiva, como quiser chamar disso, melhorou muito mais. Assim, a gente consegue ter uma visualização melhor da região, certo? E ali entender um pouquinho melhor da anatomia e corrigir isso mais adequadamente. Então, acho que é uma somatória das duas coisas que a gente consegue hoje ter melhores resultados e diminuir a quantidade de recidiva, né? Da volta desse refluxo. Então, acho que isso realmente a gente passou e isso mudou bastante, né? A laparoscopia melhorou muito por causa da recuperação e todas as vantagens que a gente sabe dela, mas a gente conseguiu fazer uma cirurgia hoje melhor, né? Entender da hérnia de hiato também, disso aí, que eventualmente a gente precisa usar algumas coisas e claro que podemos entrar também na discussão se algumas vezes precisa se botar tela, não se põe tela, o que se faz, mas eventualmente tem coisas para se fazer para diminuir essa quantidade aí de recidivo que a gente tinha, né? Não, perfeito, eu acompanhei um pouco também a evolução da endoscopia. Hoje, com os equipamentos de endoscopia, a gente consegue analisar muito melhor tanto os graus de esofagite como a cárdia, né, que é o músculo, para o pessoal entender. É o músculo ali que fica no final do esôfago, que a gente analisa na endoscopia quando ele está bem aberto. Isso, a evolução da imagem que a gente vê, evoluiu muito, né, para a gente poder fazer os laudos e ver realmente a questão da endoscopia. E o Dr. Guilherme falou uma coisa muito legal, muito importante, que vale a pena reforçar. Isso as pessoas que não são da área e os pacientes perguntam bastante isso. Na videolaparoscopia a gente consegue olhar muito melhor esse esôfago e esse estômago do que na técnica aberta. Na técnica aberta, o cirurgião era o único que enxergava a cirurgia. Os dois auxiliares eventualmente não tão bem, né? E eventualmente não tão bem, perfeito. Os auxiliares não viam, olha, não vou dizer nada, mas olha, chegava perto de nada, né? Porque a nossa função era afastar os músculos para o pessoal entender, levantar um pouco o fígado, enfim, para o cirurgião poder ver bem o campo cirúrgico. E com as imagens hoje de televisão, para o pessoal entender, usar os termos para os nossos pacientes aí que estão acompanhando, com a imagem é igual a imagem de televisão. Antigamente era uma imagem que tinha 4, 5 cores de definição. Hoje a gente tem imagem HD, Full HD, então a definição é muito melhor. E daí agora não é só o cirurgião que vê o campo cirúrgico, é todo mundo que está na sala de cirurgia enxerga perfeitamente. E isso dá muito mais segurança, né, Guilherme? Para a gente fazer e corrigir realmente os problemas e dar o resultado que os pacientes querem, e nós também, obviamente. É bem isso, né? A laparoscopia que a gente chama meio que humanizou, né? Todo mundo hoje, né? Desde o pessoal da instrumentadora, do técnico, alguém que está passando ali consegue ver e está vendo a mesma imagem que o cirurgião, né? Então, isso contribuiu, sem dúvida, para a coisa, mas a melhora da imagem, né? A magnificação, né? Porque a gente consegue ver uma imagem aumentada, né? Não é só a gente estar vendo através de uma câmera. A gente está vendo essa imagem através de uma câmera, mas com ganho de mais ou menos 3 vezes aquilo ali por uma imagem hoje de Full HD, né? Então, realmente isso ajuda e contribui, ajuda muito. Perfeito. Isso a gente já vai começar a responder uma pergunta que me mandaram nesses dias que a gente divulgou da live, que uma paciente fez essa cirurgia há cerca de 15 anos e ficou com dificuldade para engolir sem te trancar até hoje. Né? Eu perguntei se ela tinha feito a cirurgia do modo tradicional ou por videolaparoscopia, porque há 15 anos atrás já estava um pouco
na divisão, vamos dizer assim, dos casos. Alguns já faziam por vídeo, outros ainda do modo tradicional, mas ela não me respondeu, então não sei esse adendo de como ela fez a técnica, mas realmente todas essas questões, né, de toda a inervação, de todos os vasos que hoje a gente consegue enxergar, né? O que a gente poderia explicar para ela, Guilherme, com relação a isso? Eu acho que duas coisas. Uma é da investigação prévia, assim, né? Acho que entender como é que o esôfago se movimenta, como é que é a motilidade desse esôfago, né? Porque o esôfago, como a gente diz, ele não é simplesmente um cano que o alimento desce só pela gravidade, né? Ele tem uma peristalse, ele tem um movimento que ajuda a descer. Então, a gente sabe que, eventualmente, pacientes que têm alguma alteração nessa motilidade, nessa movimentação do esôfago, pode ser uma contraindicação relativa para a cirurgia, certo? Então, entender isso melhor antes de ir para a cirurgia, porque se a gente vai fazer a cirurgia, que a gente vai criar uma barreira ali para o refluxo, se ela tem um grau de motilidade, isso possa agravar e ser uma das causas, né? Então, isso de pré-operatório, que eventualmente a gente sabe que não é feito e isso possa ocasionar depois, quando a gente opera e fica, a gente não sabe antes como é que estava. E outro é o grande ponto da cirurgia, né? A gente sabe que tem, certo? É um risco baixo, mas é uma das complicações, dá para se dizer, que é a disfagia, essa dificuldade para deglutir alguns tipos de alimento, né? E a gente, óbvio, tem várias técnicas, várias coisas que a gente pode fazer durante a cirurgia para minimizar esse problema, né? Que é essa dificuldade. Então, acho que são duas coisas que a gente tem. Uma de avaliação antes e outra na própria cirurgia, né? Que a gente disse, a laparoscopia ajudou bastante, mas tem várias coisas que durante a cirurgia a gente faz para minimizar o risco de disfagia, né? Perfeito, isso que veio com a evolução. Naquela época eu realmente não lembro se há 15, 16 anos atrás o pessoal fazia a manometria de rotina, como a gente faz hoje em 100% dos casos pré-operatórios, para avaliar essa questão do funcionamento do esôfago, né? Que nem o Guilherme comentou, que isso nos guia para a questão do quantos pontos dá, enfim, entra mais numa questão técnica para diminuir esses riscos, né? A gente não vai entrar exatamente na questão técnica aqui, vamos falar mais da parte para os nossos pacientes, aí o pessoal leigo, mas entra na parte técnica da avaliação, que nem se falou perfeitamente. Mas mesmo fazendo toda a técnica adequada, toda a avaliação, é uma complicação, né? É uma complicação que a gente sabe que hoje é baixo, mas a gente acontece. Tenta minimizar, mas ainda não é zero, né? A gente, claro que a gente hoje minimizou bastante, mas é uma das complicações que podem, né? Sim, com certeza. Uma outra pergunta que me mandaram aqui, que é uma coisa muito frequente no consultório, no meu e acredito que no teu também, paciente jovem, dizendo assim, mas depois da cirurgia eu vou poder tomar minha cervejinha de novo, vou poder comer meu churrasquinho, enfim. Isso é uma coisa frequente. A gente vê hoje muitos pacientes jovens com azia, queimação, aquelas queixas assim de não poder se alimentar bem, principalmente em eventos sociais, acabam evitando em festas e coisas, e acabam meio que se frustrando, né? Isso a gente vê por rotina, até ontem coloquei no meu Insta como mitos ou verdades das perguntas, que isso é bem frequente. Eu vou abusar bastante do Guilherme hoje, como eu falei, ele tem um conhecimento acima da média nesse assunto aí. Então, pessoal, vão mandando perguntas aí que a gente vai conversar bastante sobre isso. Você tem tido bastante esse questionamento também no dia a dia, Guilherme? Sim, eu acho que sim. Assim, o que a gente vê realmente, o que eu falo que a cirurgia, o grande ponto é para melhorar a qualidade de vida, né? Esse é o grande ponto, porque assim, alguns pacientes, que é uma porcentagem pequena, que a gente precisa operar porque tem uma alteração tão grande já pelo refluxo, certo? Que isso pode desencadear algumas outras lesões. Mas esse não é a grande maioria que a gente opera. A grande maioria que a gente opera é aqueles pacientes para melhorar a qualidade de vida. E é isso que a cirurgia a gente tende a oferecer, certo? Que a gente vai realmente melhorar a qualidade de vida desse paciente. Esse paciente vai poder, eventualmente, fazer o uso social do álcool e sem ter um refluxo, vai poder, eventualmente, comer
uma refeição um pouco mais pesada de noite e deitar, certo? Que a gente sabe que quem tem um refluxo mais importante, só com a medicação não consegue, né? Se ele realmente abusar, e principalmente à noite, porque depois com a hora que deita, isso aumenta muito mais os sintomas. Então, a cirurgia tem realmente esse benefício, porque a gente diminui o refluxo em todo momento, né? Mesmo que ele faça algum abuso. Claro que tem que ter algum cuidado, né? Claro, não pode ser simplesmente descuidar total, mas sim, ele vai poder, ele vai notar, e é isso que a gente vê dos pacientes quando voltam e sempre fala assim, por que eu não fiz antes essa cirurgia, né? Porque agora ele vai num aniversário, volta e consegue dormir e ter uma noite boa de sono que antes ele não conseguia, né? Sim, justamente, é o que eu digo, vai se cuidar aqueles 30 dias da dieta que a gente passa, o cardápiozinho básico, e vai aos poucos. E é aquela questão, o evento social tem que ser social e não diário, né? Não é porque agora ele não está sentindo nada que vai começar a abusar de álcool e alimentação todos os dias, né? Nem eles, nem os pacientes e nem nós, ninguém pode fazer isso, Sim. porque senão não só a questão do refluxo, mas todo o organismo pode causar outras alterações relacionadas a isso, né? Então, mas os pacientes normalmente falam isso, realmente falam isso de por que eu não fiz antes, né? E uma das principais queixas é essa. A gente vê que o pessoal fala principalmente o pessoal jovem, agorizada, vou no futebol, churrasco, cerveja e não consigo dormir à noite. A queimação, acorda às vezes vomitando, com azia muito forte. O Fabiano nos mandou uma pergunta aqui. Tem muita pirose, já eliminei o café e pão e ajudou, porém é só de manhã e apresenta esse sintoma à noite. Se tomo café, não apresento. Por que será? Valeu, boa noite. Então eliminou e é mais pela manhã, né? O teu caso específico. Pode ser assim, dele um pouco mais, que daí provavelmente o sintoma maior seja de gastrite, né? E acaba sendo de manhã, é o momento que ele passa mais, fica um tempo maior em jejum, certo? E isso possa ocasionar de piorar os sintomas da gastrite e ser o pior momento, né? Então a gente sabe que um jejum mais prolongado para quem tem gastrite, quem tem uma azia, isso pode ser pior, por isso que eventualmente de manhã e não à noite ainda, né? Perfeito. Vocês viram aqui, o negócio de estar em casa é isso. O gato passou aqui, passou o rabo aqui na minha cara, meu companheiro aqui. A questão de estar em casa é isso. Realmente, então assim, Fabiano, vale a pena fazer a avaliação, né? Fazer endoscopia, fazer uma consulta especializada para ver se o teu caso realmente é de refluxo ou se é de gastrite ou algum outro sintoma, né? Então tem que fazer uma avaliação. A Pri nos comentando, pelo menos nem consegue abusar da comida pesada ainda, acaba acostumando. Isso é uma coisa boa, habituar uma dieta saudável, né, Pri? Então, acaba acostumando e, eventualmente, quando abusar, nem consegue abusar como abusava antes. E acaba ficando mais saudável e sem sintomas, o que é melhor, né? Teve uma pergunta aqui que eu passei sobre gases. Gases, normalmente, é mais ligado à tua alimentação, né? A falar, comendo, o pessoal engole muito ar, acaba distendendo mais o estômago, dá gases. Não é um sintoma típico do refluxo, né? Não sei se tem alguma coisa para complementar com relação aos gases, Guilherme. Não, acho que é disso mesmo. Ela está muito mais relacionada, né, com a parte da alimentação, certo? Do que propriamente alguma coisa própria da cirurgia em si, certo? Mas é óbvio que a gente sabe que mantendo toda a inervação do estômago, tendo todos os cuidados, né? Isso, de alguma forma, possa ajudar, né? Sim, com certeza. Que vem mais uma vantagem da videolaparoscopia, que a gente consegue ver bem certinho tudo, né? Facilitou muito a questão da videolaparoscopia. Pessoal, uma pergunta muito frequente também, se todos os casos de refluxo são cirúrgicos. É justamente isso, o pessoal que entrou agora, a gente não falou especificamente sobre isso, mas assim, não são todos os casos de refluxo que são cirúrgicos, muito pelo contrário, né? A cirurgia tem vários graus, eu vou dar uma resumida aqui, depois vamos abusar do Guilherme de novo, mas assim, tem os graus mais leves, que é a mudança de hábito alimentar, atividade física, tem graus que a gente entra com isso além da medicação,
E os graus mais avançados, a gente faz uma avaliação para ver se tem indicação de cirurgia ou não. Cada caso deve ser individualizado, né? Então, normalmente para nós, eu ainda faço endoscopia, ainda pego uns casos não indicação de cirurgia, mas eu acredito que para você já chega mais os casos mais para cirúrgico, encaminhado pelos colegas que fazem endoscopia, né, Guilherme? Como é que é a tua rotina Sim. mais do dia a dia? A grande maioria acaba vindo já indicada, assim, certo? Porque eu não faço exame de endoscopia, então eu tenho vários colegas gastroenterologistas que me mandam, mas eventualmente vem paciente que tem sintoma, ou que falou com algum amigo que já operou e vai no consultório. Mas da indicação realmente não são todos os casos que precisa. Como o Fábio bem disse, assim, o primeiro momento é realmente tentar mudar os hábitos alimentares, né? Perder peso, ter algum sobrepeso, isso ajuda, contribui também. Então, tem vários fatores antes de fazer. E a própria idade, né? Acho que também isso a gente precisa tratar eventualmente com medicação um tempo e ver como é que isso responde. Uma coisa que também tem que ficar clara é que assim, os pacientes que vão também têm melhores respostas à cirurgia são aqueles que têm uma boa resposta à medicação, né? Porque acaba indo de vez em quando só aqueles pacientes que não respondem bem, que tem várias outras coisas, a gente sabe que também não é o paciente ideal para a cirurgia, né? Então, assim, não, por isso que muitas vezes também os resultados da cirurgia parece que não são tão bons, porque eventualmente se opera um subgrupo que não é também o mais indicado para a cirurgia. Então, aquele paciente jovem que responde bem à medicação e tudo, também pode ser um bom candidato para a cirurgia, né? Para não precisar fazer o uso da medicação por um longo período, né? Por anos ou o tempo que for, e tentar melhorar a qualidade de vida. Ele disse que mesmo fazendo tudo isso, ele não consegue ter uma qualidade de vida adequada. Então, acho que é isso. Mas não é todos os pacientes. Perfeito. Alguém nos perguntou com relação ao vômito. Quem faz a cirurgia, a Janeira perguntou, quem faz a cirurgia não vomita mais. Que se for o vômito causado pelo refluxo, é para não ter mais vômito. Agora tem que investigar se tem outras causas do teu vômito, entendeu? O vômito, existem vários fatores que podem levar ao vômito. Mas o vômito ligado à cirurgia é para se resolver com a cirurgia quando bem indicada e bem realizada, né? Então tem que ficar bem claro que tem que investigar bem, né, Guilherme? O teu Sim. xará deu um oi aqui para nós. Não, com certeza. Porque o vômito ali vai ter mais dificuldade. Isso é fato, assim, né? Independente. Mas, eventualmente, por algum outro caso que tem realmente muito, pode eventualmente vomitar, mas vai ter bem mais dificuldade, assim. Não é aquele vômito tão frequente quando já Sim. tinha aquele paciente que tinha refluxo antes, né? Ele vai ter mais dificuldade para vomitar, com certeza. Isso. Veio uma pergunta aqui, também com relação ao vômito, aproveitar, ainda bem que a gente falou sobre isso. A paciente que operou e teve ânsia de vômito e não conseguiu vomitar, porque parecia que estava trancado, né? Foi isso que o Guilherme falou, porque na cirurgia acaba fechando o músculo que antes era aberto, era mais fácil o trânsito da comida subir e agora não. Então realmente às vezes sente trancar. Não só eventualmente para se alimentar, se comer alguma coisa mais dura, sem mastigar bem, pode trancar um pouquinho, mas também o sentido inverso, que é o vômito, né? E é isso, e principalmente no pós-operatório imediato, que aquela região tá mais inchada e demaciada ali, ela fica um pouco mais estreita. Por isso que a gente tem todo um cuidado no pós-operatório imediato de uma dieta toda especial por causa disso, porque como tá mais inchado, mais inflamado, ele fica mais fechado do que vai ficar depois. Isso aí. A Tata nos perguntou se somente o leite pode causar refluxo. Olha, Na é uma verdade, questão qualquer meio... alimento, né? Assim, claro que a gente tem alimentos que são mais frequentes, né? Como falaram ali do café, né? Bebida de álcool, são esses mais frequentes, mas
Mas sim, mas pode ser qualquer tipo de alimento, pode ocasionar o refluxo, né? E o leite sozinho, Isso. com certeza. Com certeza pode. Aí tem que ver, avaliar o teu caso, já que você mora em Porto Alegre, vai consultar com o doutor Guilherme, pelo menos eu acho que mora, é Tatapoa. Porque assim, ó, às vezes é mais fácil, em vez de fazer uma cirurgia, tirar o leite da dieta, né? Se sem o leite não sente nada, tem que até investigar se não tem uma intolerância à lactose ou outros fatores que podem levar ao refluxo ou ao teu sintoma que parece refluxo ligado especificamente ao leite, né? Se faz um exame e dá uma intolerância à lactose, tem que cortar o derivado do leite, né? Então, tem que avaliar. Mas se fez todos os exames, não tem intolerância à lactose e o leite causa refluxo, tentar diminuir a ingesta de leite, né? Porque realmente a gente, na nossa idade hoje, a gente não precisa mais ingerir leite, né? Na teoria, não tem essa necessidade de vitaminas do leite. Então, tem que avaliar. Aquilo que a gente falou, cada caso tem que ser avaliado individualmente para a gente poder ver se o teu caso é de cirurgia ou não, né? Certo, pessoal? Com relação a outra pergunta frequente, tosse pode ser refluxo? É dos sintomas atípicos mais comuns, né, Guilherme? Não sei como é que é a tua rotina. Para mim, eu vejo bastante isso. É muito comum, é dos sintomas atípicos, mas se apresenta bastante. Casualmente, hoje de manhã assisti a uma palestra que era um pouco sobre isso. E, na verdade, o grande ponto, no primeiro momento, a gente tem que, um pneumologista, um otorrino, descartar as outras causas da tosse, né? Então, assim, pode ser a tosse pelo refluxo, mas a gente precisa descartar as principais causas, né? Que são pulmonares, né? São de via aérea superior e não do refluxo. Então, depois de descartado as outras causas, sim que se começa uma investigação para essa tosse pelo refluxo. Sim, justamente. Até teve uma paciente que a gente operou o ano passado, o Dr. Guilherme estava junto, ela veio encaminhada do pneumologista por asma. Ela pediu uma avaliação para ver, e a endoscopia não tinha nada. Zerada a endoscopia, né? E aí, não, mas vamos investigar. Na pH-metria e na manometria mostrou um refluxo importante. Foi operada e não tem mais asma, né? A paciente fazia uso crônico de bombinha, não melhorava. Então, assim, são casos atípicos, mas que quem trata disso, que nem eu comentei com vocês antes que entraram, o Dr. Guilherme tem uma grande experiência na cirurgia, certamente já fez cirurgia de refluxo em paciente com tudo quanto é sintoma. E a gente vê a melhora assim, que é como os pacientes dizem para nós no pós-operatório, é tirar com a mão. A falta de ar, a tosse, a asma, apesar de ser sintoma atípico, é muito frequente. É muito frequente. Né? Então o paciente parou de usar bombinha, não tem mais falta de ar, fez toda a investigação pelo pneumologista, não foi encontrado nada, veio para mim, a gente investigou, e a endoscopia zerada. Foi bem, caso bem interessante. A Janeira perguntou, meu sintoma era só ardência na língua e garganta, sofri 8 anos, fiz a cirurgia há 1 ano, ainda sinta um pouco da ardência. Tem que ver a questão da tua avaliação pré-operatória, aquilo que a gente falou, né? Tem casos que pode ficar um pouquinho, pode voltar o sintoma, tem que ver como é que era o teu funcionamento do esôfago, como é que era o grau do teu refluxo, que realmente a gente sabe que com o passar dos anos com a videolaparoscopia, menos a volta dos sintomas, né, Guilherme? Que antigamente, quando fazia aberto, vai durar a tua cirurgia 5 anos, 8 anos, 10 anos. Isso os meus professores na faculdade já falavam, né? Hoje não é assim. Né? Então tem que ver todas essas avaliações, Janira, como é que foram feitas. E próprio depois, assim, né? Eventualmente possa ter algum grau de refluxo em uma quantidade menor, eventualmente precisa se associar alguma medicação em alguns casos no pós-operatório, não é o mais frequente é que a gente consiga abandonar disso, mas o ideal é realmente avaliar, né? Ver se ainda tem algum grau de refluxo. Precisa se melhorou, mas ainda tem alguma coisa, faz 1 ano, eu acho que também entra na fase de que eventualmente precisa repetir uma nova endoscopia, né?
eventualmente uma nova pegametria para entender se é do refluxo ou se tem alguma outra causa para essa ardência, né? Principalmente quando é na boca, eventualmente pode ter alguma outra patologia ali contribuindo. Sim, justamente, é isso, importante colocação do Guilherme, porque tem que avaliar se tem alguma outra questão tua de otorrino, às vezes de dente, amidalite, sinusite, enfim, as ites todas de via aérea superior, né? Para ver se realmente essa tua ardência é ligada ao refluxo ou se tem algum outro fator que deve ser tratado, né? Conversar com o teu cirurgião para às vezes repetir os exames e avaliar. Oi, Janete, boa noite, tudo certo? Temos mais um oi aí para nós. E realmente a cirurgia do refluxo tem sido feito cada vez mais em pacientes jovens que não aguentam mais tomar remédio diariamente, né, Guilherme? Tá mais difícil a gente fazer em pessoas de mais idade, apesar que com a expectativa de vida também das pessoas aumentando, até a paciente que a gente vai operar semana que vem, na terça-feira, pessoal que está nos acompanhando aí depois da cirurgia, vamos fazer um videozinho ali mostrando para vocês. É uma paciente acima de 60 anos que já está numa fase de tomar seu vinhozinho, fazer sua viagem com o marido, os filhos criados, e que não está mais conseguindo fazer isso, seus eventos sociais. Antigamente, paciente de 60 anos, uma pessoa de 60 anos já era um idoso, não tinha mais isso, e hoje não é assim, né? Então, apesar da gente estar operando pessoas cada vez mais jovens com esses sintomas, tem muitos pacientes acima de 60 anos que também buscam a sua qualidade de vida. As pessoas hoje estão vivendo até 80, 90 anos e a gente sabe, cada vez mais, a gente vê os grupos das pessoas com 60, 70 anos fazendo suas atividades sociais e que é importante para a gente, é importante para as pessoas ter essas atividades. E essa é uma paciente que cansou de tomar remédio, fez toda a avaliação, fez o raio-x contrastado, fez a endoscopia, a pH-metria, a manometria e está confirmado um refluxo clássico e tenho certeza que ela vai se favorecer muito com a cirurgia. Então a gente tem operado muitos extremos, né, Guilherme? Sim. Por causa desse prolongamento da vida e os mais jovens, né? Então, Fábio, na verdade, e uma coisa que tem que ficar clara, que assim, a idade só vem a piorar os sintomas, né? Porque a gente vai ter um relaxamento maior lá do esfíncter esofágico, um aumento da hérnia, certo? Então a gente não, com o passar do tempo, com a idade, a tendência é que os sintomas piorem, né? Então, acho que isso é importante também, porque se a pessoa, mesmo cuidando, ela vai ter uma tendência de piora dos sintomas simplesmente com o passar dos anos. Justamente. E a qualidade de vida durante esses anos todos, que as pessoas vão ter com 20 anos, 30 anos de idade, 40 anos, com a cirurgia, obviamente, a gente está falando especificamente da cirurgia, mas tem que relembrar que não é todo caso que é cirúrgico, mas quem tem indicação, a qualidade de vida muda muito, né? A qualidade de vida muda muito, a questão das medicações, questão importante que a gente tem um alto índice de câncer de esôfago no Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem que cuidar, porque o refluxo ácido também é um fator agravante que a gente tem na nossa região. Eu tenho o hábito de fazer a endoscopia nos meus pós-operatórios de 6 meses a 1 ano, depois o paciente não tem sintomas, às vezes espera 1 ano, principalmente naqueles que já têm algum grau de esofagite, né? Para a gente acompanhar a cicatrização do esôfago, porque mesmo que o paciente não tenha sintoma, às vezes pode ter alguma coisa, a gente tem que acompanhar essa cicatrização justamente por isso. Então, a gente vê a melhora das lesões, assim, a grosso modo, né? A gente operou um paciente o ano passado com esôfago de Barrett, que é uma lesão já pré-maligna, para o pessoal entender, é uma lesão antes de virar o câncer. E um dos principais fatores causais desse paciente era o grau do refluxo dele. E a endoscopia, 6 meses depois, não tinha mais Barrett, ou seja, ele estava com uma esofagite leve, ou seja, a gente tirou uma lesão pré-maligna, era um paciente jovem de 40 e poucos anos, que se não operasse, a chance dele ter um câncer de esôfago 10, 15 anos depois era altíssima, né, Guilherme? Então, tem esses casos, a gente tem que avaliar bem, né? Sem dúvida, que nem disse. Então, a gente tem 2 grupos, né? Aqueles que a gente vai realmente melhorar muito a qualidade de vida,
certo? E esse pega toda a gama, mas tem aqueles pacientes que a gente vai operar para diminuir a progressão da inflamação ali, da esofagite, do esôfago, que a gente sabe que isso, a médio e a longo prazo, possa trazer um dano maior, uma lesão pré-maligna e eventualmente até uma lesão maligna, né? E a gente tem visto a transformação das lesões dos cânceres de esôfago, certo? Daqueles que eram outros fatores de risco e hoje a principal causa é pelo refluxo, né? E não mais por abuso de álcool, tabagismo, essa coisa que a principal causa hoje, essa transformação, a gente viu que é o refluxo, porque a gente tem uma incidência muito grande na sociedade, né? Um pouco pelos hábitos alimentares, um pouco pelo aumento do sobrepeso da população. São vários fatores aí que têm contribuído para piorar o refluxo, né? Com certeza. Isso lembra uma mensagem que eu recebi hoje de manhã de um paciente que a gente operou. Você deve lembrar ele, o Guilherme estava junto nessas cirurgias também. Um paciente bem obeso que a gente operou, que tinha o índice de refluxo muito alto. E a esposa dele, a gente operou 3 meses depois da cirurgia do refluxo de bariátrica. Ele não quis fazer bariátrica. Ele diz, não, eu gosto de comer, não vou fazer bariátrica. Ele, depois da cirurgia, com cuidado de dieta, em 2 meses ele perdeu quase 20 quilos. E ele me mandou uma mensagem, doutor, minha melhor coisa que eu fiz foi operar, não tenho mais nada, já recuperei meus 20. Então aquilo que a gente falou foi, cara, você quer virar meu paciente crônico, daqui a pouco vai voltar a ter o refluxo pela obesidade, ele tem mais de 130 quilos, tinha e agora tem de novo. Ele diz, mas não sinto mais nada, tô tomando minha cerveja, tô fazendo isso. E a esposa dele tá fininha, que fez a bariátrica. Então, foi engraçada a mensagem hoje que ele mandou. Eu vou entrar na tua live e vou dizer para todo mundo operar que eu consigo comer e beber de tudo, né? Então, falei, não faz esse tipo de propaganda, o pessoal tem que se cuidar, né? Mas foi engraçado. Mas realmente esse é um paciente, eles moram em Canela, eles têm uma pastelaria lá, então eles trabalham com isso todos os dias. E a gente sabe que o dia a dia de quem lida com isso e gosta de comer X, pastel, essas coisas, é difícil. E ele, no cuidado, perdeu muito peso. E depois... acho que esse foi o paciente que a gente conversou bastante, que o paciente com obesidade mórbida, né? Só a cirurgia, eventualmente, a gente sabe que tem uma chance de recidiva grande, né? Que não é o melhor paciente, que eventualmente o melhor é associar com uma cirurgia bariátrica. Mas, que nem disse, tem casos que o paciente não quer de jeito nenhum e topa, apesar de sabendo de todas essas consequências que possam acontecer, ele topa e é isso que a gente vê, eventualmente, que melhora até para esses a qualidade de vida. Sim, justamente. Ele está fazendo quase 1 ano da cirurgia, ele diz que não tem mais nada de azia e queimação, né? Então foi um caso bem interessante, né? Porque realmente foi muito bem conversado e a esposa dele já estava em vias de avaliação da bariátrica, então ele estava acompanhando tudo, ia nas consultas, e ele, não, eu não quero para mim, eu não vou trocar minha qualidade de vida nisso, né? E uma questão importante é isso que o Guilherme comentou, a gente viu o índice de obesidade ter aumentado muito nas pessoas, né? E a gente sabe a população em geral, as crianças especificamente e adultos jovens, só que a gente tem pego muitas pessoas magras, bem magras com refluxo. E aí eles perguntam no consultório, mas por quê? É o que eu brinco, gostaria de ter essa resposta, né? Essa é uma questão do próprio organismo, da genética, que tem paciente magro, que faz atividade física e cuida da alimentação e que realmente tem refluxo e o caso realmente vira muitas vezes cirúrgico, sem explicação, assim, de você não tem que dizer, não tem o que dizer, faz atividade física, perde peso, nada, né? Isso aí, exatamente. Esse é aquele que tu já não tem mais muito o que ele fazer, né? De melhorar a alimentação, perder peso, aquelas coisas todas. Então, eventualmente, esse paciente, quando vê que já tem todos os exames, ele é um bom candidato à cirurgia, porque a gente não vai conseguir fazer medidas que melhorem o refluxo dele, que não seja pela cirurgia, né? Justamente, eu comentei isso porque entrou antes na live, participou um que é meu paciente, mas amigo também, que a gente joga futebol junto, ele é seco, assim, mas tem uma azia
e a gente já conversou sobre a cirurgia. Eu fiz a endoscopia, uma hérnia com esofagite e tudo, 21 anos. Eu falei, toma remédio, vamos ver como é que fica, até onde você... não aguento mais tomar remédio. Então, mais cedo ou mais tarde, ele sabe que vai ser um candidato à cirurgia. Sim. E o pessoal realmente tem medo de cirurgia, a gente sabe. Ninguém vem no consultório do cirurgião dizendo, que bom que eu vou fazer uma cirurgia, era tudo que eu quis na vida. Eu acho que no meu consultório, os que vêm mais querendo operar são os da bariátrica. Mas tirando esses, que os outros ninguém vem querendo, né? Mas hoje, pessoal, com a técnica minimamente invasiva, vale a pena a gente dar uma reforçada nisso, que entrou bastante gente na live agora, nesses últimos 30 minutos. Teve uma evolução muito grande da cirurgia. A gente é da época que pegou a transição da cirurgia por corte para videolaparoscopia. Aquele corte grande, o paciente ficava com sonda, ficava 1, 2 dias sem comer nada, aquela sondinha pelo nariz para o pessoal entender, ficava às vezes 5 a 7 dias no hospital, ficava às vezes 2 meses afastado do trabalho. Hoje já não é assim, né, Guilherme? Hoje a evolução aí é outro pós-operatório, né? Para essa, como para outras cirurgias, mas para essa mudou totalmente, né? A gente hoje faz de 4 a 5 pequenas incisões, a maior com 1 centímetro, assim, então são incisões bem pequenas, e faz toda a cirurgia. É um paciente que a gente, algumas vezes, eventualmente, até ambulatorialmente faz, mas normalmente faz, uma noite no hospital, no outro dia de manhã cedo, ele está indo para casa, né? Com todas aquelas orientações da dieta, e com uma analgesia tranquila, ele já sai caminhando. Então, hoje é quase a totalidade dos pacientes fazem e tem uma recuperação muito rápida, né? Então, isso realmente mudou, melhorou muito. Claro que, como todo procedimento, tem seus riscos, mas quando bem avaliado, quando uma boa avaliação pré-operatória de todos os riscos, todas as outras doenças, comorbidades, né? Tudo isso estando bem compensado, o risco é realmente muito, muito pequeno para essa cirurgia. Justamente, e a dor pós-operatória é muito pequena, né? A dor o paciente tem eventualmente uma dorzinha nos cortezinhos ali, e bem tranquilo, cuidado com qualquer anti-inflamatório, analgésico, já se resolve, né? E o paciente vai para casa muito feliz. E a resposta que a gente tem do pessoal é essa: já no primeiro dia eles já ficam com medo de tomar água, de tomar o líquido, mas eles tomam e sem sentir azia e queimação, que muitos deles tinham, inclusive, tomando água. Não conseguiam tomar água, não conseguiam, ainda mais quando está no hospital, o pessoal às vezes não levanta, fica um pouco deitado, um pouco sentado, eles já sentem a melhora, que não tem a azia, o refluxo, bem direto, assim, né? No pós-operatório imediato, no primeiro dia da cirurgia, o pessoal já tem essa melhora. Essa é uma coisa que a gente vê com bastante frequência, né, Guilherme? O tirar com a mão, como eles dizem, né? Exato, é que já termina, quando termina a cirurgia, a partir daquele momento não tem refluxo. Claro que, eventualmente, para cura ali da inflamação, da esofagite e tudo, isso possa demorar um pouco, mas o refluxo ele não tem mais, a partir do momento que a cirurgia termina, né? Então, o efeito já é imediato, né? Não precisa esperar 1, 2, 3 meses para ter o efeito. O efeito é imediato, e é uma cirurgia que hoje, que a gente tem feito ambulatorialmente, ou na grande maioria, no máximo, um dia de internação, né? Sim, um dia no hospital. E mesmo com as esofagites, que as lesões, como o paciente sai com uma dieta líquida bem restrita, não sente nada, né? O paciente cicatriza ali e fica super bem. O pessoal me perguntou se náusea e vômito é igual a refluxo. Pessoal, não, nem sempre. Náusea e vômito tem outras causas, é aquilo que a gente falou. Tem que ser bem avaliado se a tua náusea ou vômito ou azia e queimação é de refluxo. Uma coisa é o refluxo, e a hérnia de hiato, que foi outra pergunta, se a hérnia de hiato é igual a refluxo. São as mesmas coisas. São coisas diferentes. São tratadas na mesma cirurgia, mas são coisas diferentes. Nem todo mundo que tem refluxo tem uma hérnia grande, e nem todo mundo que tem uma hérnia grande tem um refluxo. Apesar que a maioria que tem hérnia grande, algum grau tem, né, Guilherme? Mas não é 100%. Sim.
É bem isso, assim, né? A maioria que tem refluxo tem algum grau de hérnia, mas nem todo mundo que tem hérnia tem refluxo, né? Então, precisa avaliar, né? Hérnias pequena a moderada, que não tem outra comorbidade, não tem refluxo, ele pode simplesmente acompanhar. Esse paciente não tem indicação de operar, né? A não ser aquelas hérnias grandes, gigantes, que tem uma grande quantidade do estômago para cima, ali no tórax, né? E que isso possa ter alguma complicação. Mas se não, simplesmente a hérnia de hiato, a gente não trata a hérnia de hiato sozinha, certo? A não ser em casos de hérnias grandes. Mas a grande maioria do que tem refluxo provavelmente tem uma hérnia de hiato associada também, né? Perfeito. Para o pessoal entender a hérnia é quando o estômago sai da barriga e vai para o tórax. O músculo que tem ali que divide o tórax da barriga, para vocês entenderem, ele abre e o estômago sobe. Aí a pressão que a gente tem dentro do tórax é diferente da barriga. Isso facilita o refluxo, né? Retarda mais a digestão, enfim, uma alteração de pressão que tem do tórax para o abdômen. Então, quando a gente faz a cirurgia, a gente puxa o estômago de volta para a barriga, da onde ele nunca deveria ter saído, fecha esse músculo, que nem o Guilherme comentou antes, alguns casos a gente tem que pôr uma tela, alguns não, uma coisa que a gente avalia ali na hora, e aí faz a cirurgia do refluxo. Então, tirar o estômago do tórax é tratar a hérnia. E fazer aquela volta do estômago que eu mostro para vocês no consultório e mostro eventualmente nos vídeos, aqui na live não dá para a gente mostrar, que a gente faz com que o estômago abrace o final do esôfago, esse é o tratamento do refluxo. Então a gente acaba tratando as duas coisas na mesma cirurgia, né, Guilherme? Sim, a grande maioria a gente faz eu falo, a cirurgia são 2 pontos, né? Uma correção da hérnia, que é uma boa porcentagem tem, e a outra é a criação que a gente chama da válvula, né? Que é isso, pegar uma parte do estômago e abraçar, dar uma volta no esôfago, para quando contrair, apertar o esôfago e só o líquido, a secreção gástrica, o alimento descer e não voltar para o esôfago, né? Então, a cirurgia, na grande maioria, é feita por esses 2 passos durante a cirurgia. Perfeito. Mais uma questão aqui, que o pessoal me perguntou, deixa eu olhar aqui, da cirurgia. Como é que a gente sabe o quanto que tem que apertar no esôfago? Boa pergunta. Como é que a gente sabe o quanto a gente tem que apertar? Isso é uma coisa bem interessante que eles sempre perguntam, né? Sim. A gente falou no começo um pouco, né, que tem algumas manobras para tentar calibrar, que a gente chama ali, é tentar fazer, porque a gente precisa ter a válvula que fique mais ajustada para também não fique tão frouxa para que volte a ter refluxo, mas não tão apertada que a pessoa não consiga se alimentar, né? Então o grande ponto é tentar achar esse meio termo aí. E a gente tem algumas técnicas para fazer, né, de passar uma sonda calibrosa pelo esôfago, e isso ajuda a distender um pouco o esôfago e ver se ela passa, então isso já é uma medida, né? A gente entra com a pinça ali e vê se tem alguma frouxidão que não está tão apertada que a gente não consiga nem movimentar ela, certo? Que ela está tão apertada no esôfago que a gente não consiga. Então, acho que são algumas medidas que a gente precisa fazer. Mas a gente não tem, né? E acho que isso vem muito da experiência, da prática, do dia a dia, certo? Então, isso faz diferença quando a gente está acostumado, faz bastante essa cirurgia, como todas as outras, né? Então, e tu vai aprimorando a técnica, mas a gente tem algumas medidas para minimizar esse risco de ou ficar muito frouxa ou ficar muito apertada. Perfeito. É isso que eu comento com o pessoal. A gente usa essas técnicas, tanto da sondinha, como a manometria, que é o funcionamento do esôfago na avaliação pré-operatória para saber quantos pontos que a gente vai dar. Mas isso vai muito do feeling, da sensibilidade do cirurgião. Não tem uma máquina que nos diga, é assim ou não é. E uma coisa que a gente falou antes também que vale a pena reforçar, já vamos responder essa pergunta também, que vale a pena a gente reforçar, por mais que a gente faça tudo isso,
existe o risco de, na cicatrização do próprio paciente, ficar apertado demais e dar um pouquinho de desconforto para comer. Hoje, com todas essas técnicas, todas essas manobras, é mais difícil do que quando era a cirurgia do corte e sem todas as avaliações que hoje a gente tem, como a gente conversou no início da live, acontecia com mais frequência. Hoje é mais raro, mas é uma das complicações. Por mais que a gente faça tudo isso, alguma coisa da cicatrização do próprio paciente, da fibrose de qualquer cicatriz, apertar demais e poder fazer isso. Acontece. Infelizmente ainda acontece. Pouco, mas acontece, né, Guilherme? E quem disse, e normalmente é bem no começo, aqueles primeiros dias que a gente comentou, né? Que tá demasiado, que tá inchado ali, né? Então, a tendência é que também a gente espera um período ali, né, de alguns dias, porque a grande maioria melhora essa dificuldade com o passar dos dias. E, eventualmente, precisa fazer uma nova endoscopia com dilatação, mas, quem disse, hoje em dia é bem raro de precisar disso. Perfeito. A pergunta se a ânsia de vômito é um sintoma ou teria? Teu nome? A ânsia de vômito é um sintoma e quais os sintomas que indicam a hérnia de hiato se transformou em câncer de esôfago? Na verdade, não é a hérnia que se transforma em câncer. A hérnia causa um refluxo e o refluxo é o ácido que sai do estômago e vai para o esôfago. Aí vai causando feridas, que são as esofagites, e em algum grau vira essa lesão pré-maligna, que é o esôfago de Barrett que a gente falou, e em casos mais severos, o câncer de esôfago. Mas os sintomas são os mesmos do refluxo. Então, quem tem refluxo há muito tempo, de náusea, de queimação, azia, que são os sintomas mais comuns do refluxo, e não tratou, não fez investigação com o especialista, não fez endoscopia, e vai aquelas pessoas que vão se automedicando sem procurar um médico, a gente sabe que o auto se medicar e retardar a procura de um especialista agrava todos os sintomas. Então, esses casos, sim, podem levar um paciente com refluxo, levar, quando vai fazer o diagnóstico, já ter um câncer. Né? Então, isso é uma questão importante, que eu já falei algumas vezes, já fiz alguns vídeos, enfim, que o pessoal associa o omeprazol com câncer de estômago ou câncer de esôfago. Não é o omeprazol por si só que causa câncer, não tem nenhum estudo que comprove que ele causou câncer. Mas como é uma medicação que o pessoal hoje toma como água e compra da farmácia sem receita, sem procurar médico, porque o vizinho toma, a mãe toma, alguém toma, e acaba aliviando os sintomas, e a pessoa retarda para procurar o especialista, e às vezes quando chega até nós, é porque já tem um câncer. E aí realmente o omeprazol não vai resolver, mas não é o remédio que causou o câncer, é a demora para procurar o especialista. Não sei se consegui responder a tua pergunta, Guilherme, complementar alguma coisa com relação a isso, que eu acho bem importante a gente aproveitar esse gancho. É bem isso, assim, né? Então, é uma exposição a longo prazo, a secreção ácida, né, na mucosa, ali no tecido do esôfago, que vai trazendo uma alteração, até se transformar numa lesão pré-maligna ou maligna, né? Então, acho que é disso, assim, mas não, a hérnia de hiato só se isso. Não ela por si só, mas sim o refluxo ocasionado eventualmente por ela, né? Perfeito. Pessoal, nós estamos chegando no final da live. Pessoal que quiser fazer algumas perguntas, sabem que o Instagram, em 1 hora, ele nos corta automaticamente. A gente está chegando nos últimos minutos aí. Agradecendo a participação de todos vocês. Aí tivemos mais de 95 pessoas acompanhando a live em momentos aleatórios. A gente agradece o pessoal que não conhece o Guilherme, que não segue o Guilherme ainda, que entrou aqui, que eu vi que me acompanha. Podem seguir ele aqui no Insta, tá? Um grande colega, grande cirurgião, estão em excelentes mãos, vão acompanhar excelentes postagens sobre todos os assuntos do aparelho digestivo, inclusive sobre a cirurgia do refluxo. O Guilherme é um dos cirurgiões que tem mais experiência nesse tipo de cirurgia, certeza, no estado do Rio Grande do Sul, não vou dizer do Brasil aí para não encher muito a bola do meu amigo, mas ele merece isso, né? Eu tenho o prazer de operar com ele aqui vários casos com relação ao refluxo. Então aproveitem aí, perguntem, aproveitar isso. Fábio, também agradecer, sem dúvida,
te agradecer aí pela parceria, né, de a gente fazer. Então, realmente o Fábio é um colega excepcional aí, um excelente cirurgião, certo? Que eu tive o prazer aí de conhecer e agora tornar uma amizade, a gente conseguir fazer vários casos juntos aí, né? Então, ali de toda a região, vou te dizer, sem dúvida aí, que quem consultar, operar com ele, está nas melhores mãos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal que está agradecendo. A Janira, o Eduardo, a Alteria, o pessoal todo que acompanhou. O Diego, que acompanhou toda a nossa live aí também. Nosso parceiro, colega cirurgião, que está com a gente nas cirurgias. Nos aguenta lá sempre junto ali. Isso aí. Então, pessoal, a gente agradece o pessoal que nos acompanhou. A gente vai tentar colocar essa live no canal do YouTube, tá? Para vocês ajudarem a divulgar. O pessoal, é bom ter as redes sociais, ter YouTube, ter Instagram, Facebook. É importante, nosso objetivo é dar orientação para vocês de questões técnicas, de questões de quem tem o dia a dia, de quem conhece, na modéstia à parte, que é o nosso caso, do nosso assunto, porque qualquer um pode escrever sobre o que quiser em rede social, a internet aceita tudo. Então vocês podem seguir aí o Guilherme também, me seguir nas redes sociais, porque é o que eu brinco com meus pacientes. Se eu quiser escrever e colocar na internet como construir uma casa, a internet vai aceitar, mas a casa vai cair provavelmente. E tem muita gente que escreve sobre assuntos da área da saúde e que não tem o conhecimento. E realmente acaba acontecendo isso que vocês nos perguntaram, o pessoal que toma o omeprazol causa câncer, por que o pessoal demora tanto? Porque o pessoal acaba pesquisando e tem algumas informações na internet que infelizmente não são verdadeiras. Então procure profissionais da área, profissionais especialistas. Eu vi que o Guilherme Preto também entrou, não sei se ele ainda está. Excelente Sim. colega, excelente cirurgião, tive o prazer de conhecer ele no Moinhos ali quando eu fiz minha pós. Podem acompanhar ele também, fora de série, vão estar em excelentes mãos também. Esqueci de falar, acabou passando agora que eu lembrei. Então, assim, pessoal, procurem os profissionais da área, da especialistas, para tirar as dúvidas de vocês. A gente está aí para isso, a nossa função é essa. E a gente gostaria que vocês divulgassem para que a gente consiga tratar mais as pessoas quando tem refluxo, quando tem esofagite, quando tem esses casos. É muito melhor para nós e para os pacientes do que quando vocês nos procuram já com câncer. Podem ter certeza que a gente prefere 1000 vezes esses casos. Tá, pessoal? Certo, Guilherme? Quer complementar em nossos últimos minutos? Não, acho que é isso. Agradecer aí. Acho que é válido aí de a gente tirar dúvida, conversar, fazer mais. E lembrar a todos, quem quiser, que a gente está disponível, pode nos mandar mensagem ali pela plataforma, pelo Instagram, que é uma honra poder responder, se ficarem com alguma dúvida a mais. E é isso, e dizer que a gente está à disposição e te agradecer, Fábio, aí por mais essa parceria aí de a gente fazer, me convidar para a gente fazer mais coisas nas redes sociais, porque acho que é por aí, acho que tem que fazer, divulgar, levar boas matérias aí para o pessoal. Acho que precisa um pouco disso. Maravilha. Pessoal, entramos na contagem regressiva do Insta aí, 1 minuto e 30. Então, agradecer mais uma vez vocês antes que nos cortem. Uma boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, Guilherme, obrigado aí por participar aí da honra da tua presença aí com a tua experiência e conhecimento todo aí na cirurgia do refluxo. E, pessoal, nos acompanhem, mandem dúvidas. E na próxima terça-feira aí a gente vai estar fazendo um videozinho ali do Hospital de Igrejinha com mais uma cirurgia do refluxo aí, nos acompanhem. Um abração a todos, obrigado. Um abraço, boa noite, obrigado, Fábio. Boa noite a todos.